Fala, meus queridos! Bem-vindos ao segundo vídeo aqui no canal, onde eu vou falar exclusivamente sobre análise gráfica de ativos de investimento. Bom, hoje eu vou te mostrar um indicador que é muito importante, que a gente utiliza ele para entender até onde vão as quedas, até onde pode ir as altas. Na realidade, ele serve mais para você analisar onde é que o mercado vai retrair, onde é que o mercado vai fazer um fundo, onde é que o mercado vai chegar ali, fazer a sua base de preço para depois começar a subir. Você vai ver e você vai entender por que eu te falei no primeiro vídeo do canal de ontem que você é obrigado a assinar o plano lá, pelo menos o básico, pelo menos o essencial, para que você possa ter acesso a esses indicadores. Depois desse vídeo aqui, você vai começar a olhar assim e falar assim, é só isso? E de fato, não é muita coisa além disso. Mas chega de enrolação, vamos direto pro gráfico. Já abre aí o seu gráfico, o TradingView, beleza? Eu espero que você já tenha feito a assinatura do teu plano, para que você possa me acompanhar aqui no que eu vou te mostrar. Nosso primeiro indicador, médias móveis. Médias móveis. Então vamos lá, vamos para a tela do computador. Eu vou colocar minha câmera aqui à esquerda para que nós possamos vir aqui no TradingView e analisar essa ação aqui. Bom, dois pontos. Primeiro ponto, nós vamos fazer uma análise do macro, que é o tempo gráfico maior, para o micro, que é um tempo gráfico menor. Então o nosso macro, aqui nesse plano essencial, ele permite a gente visualizar um período de 12 meses. Cada candle, ó, vamos lá? Eu estou aqui no espaço de tempo e estou selecionado o tempo gráfico 12M, ou seja, 12 meses. Cada vela, cada candle, cada pavio desse aqui representa 12 meses, um ano. Beleza? Então eu vou te mostrar algumas coisas aqui que você vai falar e vai virar e vai olhar e vai falar assim, nossa, mas era só isso aqui, tá? Eu não sabia que era só isso aqui. Beleza, então vamos lá. Nós vamos utilizar aqui na nossa aula a ação UNIP6. Então você vai vir aqui nesse mais, que está aqui do lado direito, vai colocar aqui, ó, UNIP6. Beleza? UNIP6F. Pode colocar essa UNIP6F aqui. Eu tô na F. Vamos dar uma olhada aqui. UNIP6F. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Ó, vamos começar a nossa análise de macro, 12 meses, e vamos retrocedendo. 6 meses, 3 meses, mensal e semanal, para você entender. Agora, na aula de hoje nós vamos falar sobre as médias móveis. Então você vai vir aqui, ó, indicadores, tá vendo o cursor do meu mouse? Você vem aqui em indicadores e eu quero que você busque aqui, ó, pode colocar aqui na barrinha de pesquisa, eu quero que você vai colocar esse nome aqui, ó, média móvel exponencial. Aí você vem aqui, coloca aqui, ó, média móvel exponencial. Quando você fizer isso, já pode salvar, clica aqui na estrelinha para que já fique salvo aqui nos seus favoritos, ok? Então, depois que você clicou, você vai vir fazer o seguinte, ó, vem aqui, tá vendo que aqui, ó, nós temos o ticker da ação ou do ativo, né? E aí nós temos um preço de venda, o preço de compra, esses dois valores aqui. Logo abaixo, você vai ver o seu indicador que você inseriu aqui no gráfico. Então ele vai aparecer aqui de cima para baixo, beleza? Então média móvel exponencial é essa aqui. O que você vai fazer aqui agora? Eu quero que você venha, isso aqui ó, você pode ocultar ele, eu quero que você venha nessa engrenagem do indicador, na engrenagem do indicador aqui, e aí você vai clicar, vem em valores, você vai diminuir aqui de 9 períodos para 7 períodos. No estilo, eu gosto muito de trabalhar com essa cor branca e vou colocar aqui a espessura da segunda linha, tá bom? Então vamos lá, valores, 7 períodos, estilo cor branca e coloco lá na segunda linha de espessura e dou um OK.
Beleza. Observe que o gráfico de 12 meses apareceu uma linha branca aqui no gráfico, no meio dessa ação. O que significa isso? Essa linha branca é uma média dos anos, é uma média desse tempo gráfico aqui de 12 meses. Então, pegando os últimos 7 anos, tá? Esse 7 representa a quantidade de tempo. Então, quando a gente diminuiu de 9 para 7, nós estamos falando, eu quero que não seja de 9 anos, são períodos. Eu quero que seja de 7 períodos, então 7 anos, beleza? Se eu pegar a média do preço dessa ação, que foi mais alta, e do valor mais baixo dos últimos 7 anos, é o que esse indicador de 7 períodos está me mostrando. A média de preço dos últimos 7 períodos, ou seja, desse aqui de 7 anos, seria hoje, essa ação está valendo R$ 55,58. Essa é o preço médio desse período de 7 anos, ok? Agora, o que acontece? O preço hoje, nesse exato momento, ele está em R$ 65,62. Mas o que acontece? Eu não quero te mostrar, não é relacionado a preço. Eu quero te mostrar olha para esse gráfico, olha para esse desenho com esse indicador, o que você consegue enxergar? O que essa informação aqui diz para você? O que essa informação de... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Enfim. O que essa informação, o que essa linha mostra para você? Vamos lá. Vamos colocar a nossa mente para raciocinar aqui. Eu vou te falar o que ela mostra para mim. Olha só o que ela me mostra. Ela me mostra que o preço acompanha a linha, ele afasta da linha e em algum momento ele volta para essa linha. Às vezes ele vai um pouco abaixo dessa linha, ele vai lá em cima novamente e em algum momento ele volta para tocar a linha de novo. Cada toque na linha desse, depois que a ação dispara, a gente fala que ele voltou para confirmar ou fazer um suporte, entende? Então ele volta de novo para essa linha, vai um pouquinho para baixo da linha e ele vai para cima da linha de novo. Ou seja, significa que eu não preciso ser muito inteligente para eu identificar que existe um padrão aqui nessa ação. Você concorda comigo? Ó, olha a câmera de novo. Eu tenho que fazer assim porque ela vai pegando os meus movimentos e eu ainda não me adaptei com isso. Mas vamos lá. Você concorda que existe um padrão acontecendo aqui? Qual é o padrão? Para existir um padrão, eu preciso de ter tempo para poder fazer uma análise, certo? Então, como eu estou num tempo gráfico de 12 meses, essa ação, esse gráfico ele está me mostrando uma ação que ela foi colocada aqui, né, por esse ativo que eu cliquei, ele me mostra uma informação desde o ano de 2010. Ou seja, nós estamos no ano de 2025, são 15 anos. 15 anos me mostrando um padrão. Qual que é o padrão? O padrão é preço sobre a linha, preço vai lá em cima, em algum momento ele volta, e aí ele vai lá em cima de novo, em algum momento ele volta para tocar essa linha e ele vai lá em cima de novo. O que vai acontecer aqui? Logo essa linha vai continuar avançando, ele vai cair aqui e vai tocar essa linha em algum momento novamente. O que isso me mostra? Ele me mostra que essa média de 7 períodos no tempo gráfico de 12 meses, ela funciona como um imã. Sempre que o preço do ativo estiver próximo dessa linha ou um pouquinho abaixo dessa linha, é um excelente momento de compra para esse ativo que eu estou analisando aqui no gráfico. Não serve para todos, mas para essa ação, sempre que o preço está próximo dessa linha branca, num período de 12 meses, nessa média exponencial de 7 períodos, sempre que o preço está abaixo dessa linha branca, é o melhor momento de compra. Eu vou te mostrar o porquê. Olha só,
Aqui, ó, eu posso usar o scroll do mouse e aí eu aumento, diminuo e etc. Tá? Quando você vem aqui nessa cruzinha, quando você clica aqui e segura, a mãozinha lá, ela arrasta e aí você pode posicionar aqui a ação como você quiser. Então você aumenta, dá um zoom, joga para frente, diminui, etc. Então o que acontece? Olha só, por que é interessante eu analisar e identificar o ativo que eu quero investir e observar se existe um padrão? Por quê? Nesse ano, essa ação aqui, se eu tivesse comprado ela quando ela apresentou esse melhor momento de compra, eu poderia ter vendido ela aqui em cima com 75% de lucro em um ano, tá? Então, o que acontece? Analisei uma ação, vi que existe um padrão, é preciso ter um tempo, 10 anos, 15 anos, para que eu possa observar, para que eu possa ver, identificar um padrão. Então, beleza. Nessa média móvel de 7 períodos, eu identifiquei isso para esse ativo aqui. Então, vamos descer, vamos vir aqui no indicador, vem novamente no indicador, e aí agora você vai inserir esse indicador aqui, ó, EMA 20/50/100/200. O que é isso? Isso também é uma média móvel, tá? Só que com mais períodos. Então a gente vai analisar 20, 50, 100 e 200 períodos. Pô, 200 períodos num gráfico de ano, nós precisaríamos de 200 anos. Então a gente não tem esse dado. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a diminuir o tempo gráfico aqui. Então nós vamos sair de um ano e vamos colocar aqui no tempo gráfico de 6 meses. Antes de analisar, nós vamos configurar esse indicador EMA. Nós vamos configurar. Você vai vir aqui em configurações. Eu já tenho algumas cores que o meu cérebro já gravou. Então com essa média 20, eu costumo colocar aqui a cor laranja, ok? Na média 50, eu sempre utilizo a cor roxa. Na média 100, eu sempre utilizo a cor azul. E na média 200, eu sempre utilizo a cor amarelo. É as cores que meu cérebro já aprendeu. A hora que eu olho um gráfico, eu já identifico que é esse período aqui nas minhas configurações, tá? Depois que eu fiz isso, aí você vai colocar a cor que você quiser. A cor que o teu cérebro vai identificar. Bateu o olho, já identificou qual período que é. Então vou dar um ok aqui. Só que esse laranja não é bem esse laranja que eu trabalho. Vamos ver. Eu acho que agora sim. Beleza, beleza. Vou só mexer aqui nessa configuração. E aqui, vou só fortalecer a cor aqui para ficar do jeito que eu gosto. O que acontece? Quando eu coloquei outras médias, 20, 50, 100 e 200, nesse tempo gráfico de 6 meses, eu não tenho como analisar a média de 50, ela não aparece ali para mim. A média de 100 não aparece, a média de 200 não aparece. Por quê? Porque são 50 períodos de 6 meses. O gráfico não me mostra isso, o tempo da ação ela é de 2010. Então, mas ele me mostra um outro padrão. E esse padrão olha só o que eu consigo identificar aqui vendo o gráfico, vendo o desenho do gráfico. Eu já vi que o preço foi lá em cima, o preço saiu ele perdeu suporte na linha branca e veio até encostar na linha laranja. Ou seja, quando eu olho o tempo gráfico de 6 meses, eu sei que, olha só, ele bateu aqui uma vez, ele foi lá em cima de novo e ele voltou, perdeu o suporte aqui, ó, da linha branca, e ele foi lá em cima da linha laranja, bateu e subiu. Ou seja, quando eu olho para esse ativo em tempo gráfico de um ano, eu consigo identificar a linha branca de 7 períodos
funciona como um suporte para esse ativo. Sempre que o preço estiver aqui perto, eu vou adquirir ações, porque brevemente, gente, o brevemente que eu estou falando aqui, esteja preparado. Eu não faço day trade, não é comprar hoje e vender no final do dia. Não é isso, é compro a ação hoje e eu posso ter uma valorização em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Eu estou preparado para que o meu capital fique nesse ativo pelo tempo que eu achar necessário, porque eu sei que, por padrão, alguma hora ele vai subir. O preço vai retornar lá para cima novamente, tá? Então deixa eu voltar aqui, o zoom dessa câmera. Beleza, voltou. Vamos continuar a nossa análise? Vamos continuar a nossa análise. Vamos lá. Estamos aqui, então, o que isso significa, tá? Significa que se eu estiver acompanhando essa ação no tempo gráfico de 12 meses, aqui, ó, aqui, quando ela estava em 52, em cima da linha branca, o que eu faria? Eu, Vinícius, eu compraria uma pequena posição. O que é pequena posição para mim? Isso é relativo. Pode ser que para mim uma pequena posição seja 100 mil reais. Pode ser que para mim uma pequena posição seja R$ 1.000. Pode ser que para mim uma pequena posição seja R$ 100. Não importa, tá? Então eu compraria uma pequena posição aqui quando o ativo estivesse sobre essa linha branca. Comprei uma pequena posição aqui. Ok. Se o preço continuar caindo, eu já posso reduzir o tempo gráfico para 6 meses e eu tenho uma leve impressão por padrão, que é, se continuar caindo, ela vai bater na linha laranja e a linha laranja já está me mostrando. Se continuar caindo, ela vai bater na linha laranja e aí quando chegar nessa faixa de preço da linha laranja, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e poderia simplesmente deixar as minhas ordens de compra nessa zona aqui, ó, porque eu sei que ele vai bater e ele vai subir novamente. Eu sei, não é que eu tenho bola de cristal, mas é que vendo o que a informação do gráfico me mostra, vendo que os indicadores e o padrão que esse ativo está demonstrando no gráfico, esse padrão aqui, o gráfico está me mostrando onde que o preço pode ir. Beleza, vamos reduzir um pouquinho mais esse tempo gráfico para a gente ver as outras médias, ok? Então, quando eu jogo ali para um período de 3 meses, já aparece uma linha na tela, uma linha roxa. Qual que é a linha roxa? No meu cérebro, eu já sei que essa linha roxa é uma média dos últimos 50 períodos. Então aqui é nos últimos 50 trimestres. Seria o preço aqui nessa faixa de R$35 aqui, ó, 35,85. Só que, olha o padrão. O padrão ficou lá no período de 12 meses e de 6 meses. Quando eu venho para o período de 3 meses, já quebrou. Já não tem um padrão tão claro ali para mim. Tem aqui, ó, um toque nessa linha laranja, que é um período de 20 períodos, né? 20 períodos de 3 meses. E aí, em tese, ele teria que ter batido aqui. Se ele repetisse esse padrão, ele teria que ter batido aqui e o preço teria que ter subido novamente. Só que ele bateu e rompeu para baixo, ó. Só que ele não chegou aqui a tocar lá na outra linha. Ele não chegou a tocar na linha lá de baixo. Então, nesse período de gráfico de 3 meses, eu não posso confiar naquelas médias móveis ali. Por quê? Porque não me apresentou um padrão fiel. Ele rompeu e não me apresentou um padrão fiel. Vou continuar descendo o tempo gráfico para ver se a gente continua identificando padrões. Olha só. Então, aqui no tempo gráfico de mês, já apareceu para mim a linha azul.
Já apareceu para mim a linha azul, que representa o período de 100, seria uma média dos últimos 100 períodos, tá? O período da linha não vai mudar. O que vai mudar é o tempo gráfico lá em cima. Então, olha só, no tempo gráfico mensal, eu consigo identificar outro padrão também, que é sempre que essa ação sofre uma grande desvalorização, essa queda aqui, ó, vamos voltar aqui e vamos dar um zoom nesse gráfico para a gente ver. Essa queda aqui foi uma queda brutal. E ela foi em qual período? Pandemia. Olha só, 67% de queda foi em 2020, pandemia. 67% de queda. Então, o que eu, analisando esse histórico de tempo e os traços, o indicador da média móvel, o que esse indicador me mostra aqui nesse tempo gráfico de mensal? Ele me mostra a seguinte informação. Essa ação, sempre que ela sofre uma grandíssima desvalorização, 67% de queda não é uma coisa pequena, ela encontra um suporte em cima dessa linha azul. Sempre que houver uma gigantesca queda no preço desse ativo, ela vai encontrar suporte em cima da linha azul. É um padrão? Vamos observar, vamos ver? Olha só. A ação fez um topo e aí você pode colocar, tá vendo essa reguinha aqui na coluna esquerda? Coluna da esquerda? Você pode clicar e aí quando você arrasta para baixo, vai até onde a ação, o preço da ação foi, que vai aparecer ali para você a porcentagem. Então, aqui, deixa eu mudar minha câmera de lugar, talvez ela esteja aqui na frente. Nessa ação, essa queda foi de 57%, ou seja, eu estou vendo que o mercado está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, olha, 40%, 50%, pum, desperta o gatilho. Lá atrás, esse mercado caiu 65%. Então deixa eu ver se existe um padrão onde que o preço vai parar. Pumba, na linha azul. Cara, quem observa padrão e compra na onde esse indicador está mostrando, olha só o que acontece. Se a pessoa tivesse comprado e a pessoa tivesse vendido na alta, 76% de valorização. Compra na baixa, vende na alta. Vinícius, quando que é a alta? Cara, eu vou ser bem sincero para você. Eu comprei um ativo, ele deu 50% de valorização, eu vendo 30%, 50% da minha posição. Se ele continuar subindo e for lá 100%, eu vendo 50% do que sobrou lá. Se ele continuar subindo, aí eu vou vendendo aos pouquinhos, tá? Mas normalmente o ativo deu 50% de valorização, normalmente eu vendo 30% da minha posição com 50% de lucro, ou eu vendo 50% da posição tendo 50% de lucro. Não sou extremamente ganancioso. Tem gente que fica carregando isso aqui por décadas. Ah, não, eu só vou vender se der 500% de lucro. Eu não. Eu vendo e compro outro ativo que esteja me mostrando qual é o melhor momento de compra para ele. Tá vendo essa coluna da direita? Deixa eu modificar aqui minha câmera novamente. Tá vendo a coluna da direita? Tem muitos ativos aqui, ó, que eu vou acompanhando. Isso aqui não é ativo que eu comprei, mas são ativos que eu estou observando. Se ele vier até onde o padrão me mostra que ele pode vir, eu vou comprar. Eu não tô nem aí. Nem aí. Ele chegou onde eu identifiquei que existe um padrão de mercado, que é o mercado que olha isso. O mercado, os grandes investidores, os fundos, os grandes investidores, eles olham para isso aqui, eles têm computadores, eles têm analistas que estudam isso o tempo inteiro, eles olham para isso aqui e falam assim, olha, se chegar até aqui, a gente vai comprar em massa. Então, sempre que o preço toca naquele determinado ponto, o mercado está pronto para comprar e fazer com que o preço volte a subir. Observe, indicadores.
eu, Vinícius, utilizo para identificar o melhor momento de compra para que eu possa entrar em um ativo. Estou conferindo se o microfone está ligado. Para que eu possa entrar em um ativo. Então, entrar é comprar. Então, eu compro quando esses indicadores me mostram que o preço do ativo está melhor naquele momento de compra, eu vou lá e efetuo a minha compra. É simples assim. Passa alguns meses, eu vou lá e vendo. Não tenho paixão. Ah, você vende Bitcoin, eu vendo até casa pegando fogo. Eu não quero saber. Não carrego isso aqui para a vida inteira. Empresas, ela pode quebrar amanhã. Se for uma estatal, o governo pode entrar, pode colocar uma gerência lá, um gestor lá que vai avacalhar com a empresa inteira. Então eu não carrego isso aqui como eu sou buy and hold. Eu só compro e nunca mais vendo. Eu não faço isso. Não faço isso. Vou te dar um exemplo. Tem gente que comprou esse ativo aqui, ó, no preço máximo, nas máximas históricas, por volta de R$ 106. Aí essa pessoa não vende. Ela comprou lá em cima, ela vê o capital dela desvalorizar 60%, e aí, quando o ativo volta lá para a mesma faixa de preço, essa pessoa vai e vende. Então ela compra na alta e vende 0 a 0, ou vai segurando esse ativo aqui até ele recuperar. Ou muitas vezes, quando o capital vai derretendo assim, a pessoa se desespera. Ai meu Deus, eu estou perdendo 30% do meu capital, estou perdendo 40% do meu capital, estou perdendo 50%, 60% do meu capital foi embora. Você está vendo que é uma empresa que existe há décadas. Essa empresa você consegue analisar, identificar, ver balanço dela, fazer leitura de relatório, né, RI e tudo mais. Análise gráfica não significa que você vai simplesmente comprar olhando para o gráfico. Não, não é para isso. É para você identificar qual é o melhor momento de você comprar um ativo. Mas para você comprar esse ativo, você vai e faça a lição bem feita de fazer uma análise fundamentalista do ativo. Análise fundamentalista, ela serve para te falar quem é a empresa, onde que ela é, o que ela faz, ela dá lucro, ela está expandindo, ela está investindo, ela está bem estruturada, enfim, ela vai te falar sobre isso tudo. Aí você vai conhecer aquela empresa e com os números do balanço você olha e fala assim, essa é uma empresa que eu confio, ela existe, ela gera emprego, ela gera lucro absurdo aqui no meu país e etc. Olha só, ela é uma empresa de confiança. É para isso que serve uma análise fundamentalista. Aí a análise gráfica ela vem para complementar. Não seja um trouxa, não seja um idiota arrogante de mercado que fala assim, a análise gráfica não serve para nada. Eu tô te mostrando. Eu tô te mostrando. Para que serve a análise gráfica? Para você jamais, em hipótese alguma, você vai comprar um ativo em topo histórico a partir dessa aula. Você consegue identificar olhando no gráfico. Topo histórico é o preço mais alto desse ativo. Se ele está em topo histórico, está numa região próxima de topo histórico, você não é trade, você não é day trade, você nunca vai comprar um ativo em topo histórico assistindo essa aula. Quando que você vai comprar um ativo? Quando o ativo estiver no padrão de compra, no preço do suporte. Ali você compra, no fundo de mercado. Quando todas as notícias, sabe aquela frase? Compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. É isso aqui que esse cara, que é o Buffett falou, né? Compre ao som dos canhões. Onde que é o som dos canhões? Aqui tá todo mundo falando mal. Todo mundo falando mal. Só notícia ruim. O mundo vai acabar. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Pum. O que o preço faz? O preço sobe, dá 70% de lucro, volta, continua subindo, volta e vai fazendo assim. Ou ele pode vir aqui e fazer as suas movimentações. É isso. Então, a aula de hoje eu estou te mostrando 2 indicadores. EMA 7, que é aquela linha branca que eu coloquei no meu gráfico, né? Você vai colocar o que você quiser aí. E nós vamos ficar com a EMA
20, 50, 100, 200. Então a gente identificou aqui, nós vimos que existe padrão no tempo gráfico de ano, de 6 meses, o trimestral ele quebrou um padrão, no mensal ele existe um padrão, e aí agora vamos analisar o tempo gráfico semanal. Esse S aqui é de semanas. No tempo gráfico semanal, nós identificamos algumas coisas. Qual que é o padrão? O melhor momento de compra é quando essa linha... Observe que agora apareceu uma linha amarela, né? Essa é uma média poderosa. É uma média no mundo inteiro, conhecida no mundo inteiro. Ela é a média de 200 semanas. 200 semanas é uma média de longo prazo dentro do mercado financeiro. Então, sempre que o preço estiver abaixo dessa média de 200 semanas, é um bom momento de compra. Agora, observe, se eu olho só para o gráfico semanal, no tempo gráfico semanal, se eu olho só para ele, até onde que eu sei que quando ela passar aqui abaixo da linha amarela, eu posso comprar. Só que até onde que vai? Até onde vai descer esse ativo aqui? Então, é por isso que você precisa de ter tempos gráficos diferentes aí no teu gráfico, tá? Se eu não tenho outros tempos gráficos maiores, eu não consigo observar esses padrões. Aqui, quando eu saio do semanal e eu jogo para o mensal, essa linha azul já estava ali quando esse ativo estava descendo. Ela já estava ali. Ela acompanha. Baseado em um padrão passado, em um fato passado, eu poderia vir aqui e poderia lotar a minha ordem de compra nessa região de preço. Se eu tivesse feito isso, 70% de lucro só esse ano. Cara, 70% de lucro em um ano, você pode vender e comer picanha, e comer churrasco, e fazer churrasco. É um excelente lucro no ano, tá? Então, pessoal, coloque esses dois indicativos. Sempre que o preço estiver trabalhando acima das médias, ó, preço está acima da linha branca, é uma tendência de alta. Preço está abaixo da linha branca, é uma tendência de baixa. Preço está acima da linha branca, estamos entrando em uma tendência de alta. Quando o preço volta para baixo da linha branca, é uma tendência de baixa. E por aí vai. E aí você vai... Aqui, quando você faz essa configuração, você precisa ir brincando. É brincando mesmo. Você precisa analisar outros ativos. Anota, escreve num caderno. Olha, ativo tal, vale a pena quando o preço estiver aqui nessa zona. E aí você vai deixando aqui, vai analisando, vai deixando, vai analisando. Quando é fé, tem um monte... Quando é fé... Quando é fé, foi foda. Quando você observar, vai ter um monte de ativo aqui, ó. Quando você observar, vai ter um monte de ativo no seu gráfico. E aí você vai ordenando. Olha, esses aqui são os que eu já comprei. Aí você coloca um outro aqui. Esses aqui são os que eu tô de olho. E aí diariamente você vai acompanhando. Diariamente você vai acompanhando. Assim que o preço tocar ali, você compra. Comprou, espera. Comprou e espera. Uma hora o preço volta a subir e você tem grandes felicidades de novo. Então, essa é uma aula sobre essas duas médias móveis, a EMA 7 e a EMA 20, 50, 100, 200. Coloca ela aí no seu gráfico, beleza? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre outros indicadores aqui, que você pode inserir para complementar. Não é só isso aqui que vai te fazer comprar um ativo. Esse indicador, ele já te dá uma previsão. Você olha para aquilo e fala, eu já sei, tem um padrão ali. Então eu vou estar pronto. Quando o preço chegar lá, eu vou comprar. Só que você precisa analisar outros indicadores para te dar uma confirmação de ação. Beleza? Mas hoje a gente fica por aqui. Um abraço, Deus abençoe sua vida poderosamente. Tchau.